Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpe o jeito que está sendo gravado, tá? Mas é porque meu computador não tá ajudando, tá? Hoje a gente vai voltar a trabalhar tese e argumento, tá certo? Pra gente melhor fixar. E aí a gente começa logo aí. O que é tese, tá? A tese é a ideia defendida pelo autor, tá? A tese é o que você firma como ideia e pensamento para convencer as pessoas do que você quer. Ou o que você quer, o que você está falando é o mais viável, tá certo? Por exemplo, se você. Eu acho que em todo momento a gente está utilizando a estratégia certa da tese, né? De tentar convencer as pessoas do que a gente quer é o mais correto, pelo menos é o que a gente acha, né? E a gente tem que convencer as pessoas. E aí, como é que eu faço? Eu tenho uma tese, quero, né? Por exemplo, eu tenho uma tese de quero passar de ano, né? Essa é a tese, passar de ano, né? Esse é meu objetivo. E aí, como é que você vai, digamos assim, comprovar essa tese? Com bons argumentos, né? Quais seriam os bons argumentos que você poderia utilizar para passar de ano? Vai argumentar com o professor? Eu não faltei nenhum dia, né, durante o ano. Então, todas as presenças, as atividades, todas estão feitas, né? Aí você pode comprovar com o caderno, né? As atividades feitas, as avaliações realizadas, né? Então, tudo isso, um bom comportamento também ajuda, né, nessa vontade de passar de ano, né? Nesse argumento. E você vai comprovar, né? Além de falar, você pode comprovar também através de provas. Aí a gente tem um modelo aí de 4 tipos de tese que a gente pode utilizar para ser tese, tá? A primeira a gente tem aí, ó, realizar uma leitura minuciosa, para a gente achar a tese no texto, tá? Você tá com o texto, aí você faz uma leitura minuciosa, isso ajuda, né? Com bastante atenção, ajuda você a identificar a tese. Como eu já disse, não é uma regra, né? Mas os textos pequenos, geralmente, ele traz a tese no início, tá? No início do primeiro parágrafo, né, do texto. A segunda que ele traz aí faça marcações e tente identificar onde o autor se posiciona a respeito do assunto. Ali você vai encontrar a tese, tá? Quando você identifica onde o autor está se posicionando, certamente você vai encontrar a tese. O terceiro, ele vem aí, ó, diferencie fatos de opinião, né? E a gente já tem o D6, né? D6 da SPAES diz que fato e opinião, quando você sabe o que é um fato e o que é uma opinião, né? Você já sabe que a tese, ela é um fato ou ela é uma opinião, né? Fica aí a pergunta, né? Mas eu já vou dizer que não consigo, né? A tese, ela é um fato, aliás, ela é uma opinião, não pode ser um fato, né? Lembra que a tese é a ideia definida pelo autor, as ideias mudam, você pode ter uma opinião diferente, tá? O terceiro, o quarto, ele vem dizendo aí, ó, que, por último, verifique se os itens, né? Quando a questão lá, né, tem um texto, e se a questão for alternativas, né, aí ele diz aí, ó, por último, verifique se os itens aparecem na mesma forma que está no texto, ou através de paráfrase, né, às vezes ele tira um pedaço que está no texto e coloca na opção, ou ele também pode, em vez de não tirar o pedaço, ele pode parafrasear. O que é isso? Tá aí, ó. Paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as suas palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação, mantendo o sentido, entendeu? Vamos ver aí o que é uma paráfrase. Aí a gente tem 2 textos. Lembrando que o primeiro é o original e o segundo é parafraseado. Você lê o primeiro texto e depois lê o segundo, você vai ver que é a mesma coisa, tá? Eu só modifiquei. No primeiro texto tem aí, ó. Aí
Ai, que moleza no corpo. Aí no outro texto tem assim, ó. Em vez de moleza, tem fraqueza nos membros. Lembrem-se que eu estou utilizando palavras diferentes para dar o mesmo significado. Eu não vou ler o texto porque senão vai ficar muito longo aqui, tá? Mas leiam o texto e percebam o segundo parafraseado. Como é o mesmo, vai ter alteração nas palavras, mas o sentido vai se manter. Já vem traz um texto pra gente exercitar, tá? Diga não ao não. Quem disse que alguma coisa é impossível? Olha ao redor, o mundo está cheio de coisas que, segundo os pessimistas, nunca teriam acontecido. Impossível, impraticável, não. E ainda assim, sim. Santos Dumont foi o primeiro homem a decolar a bordo de um avião, impulsionado por um motor aeronáutico. Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do Brasil, inaugurou a primeira rodovia pavimentada do país. Sim, uma empresa brasileira também inovou no país, abasteceu o primeiro voo comercial brasileiro. Foi a primeira empresa privada a produzir petróleo na bacia de Campos. Desenvolveu um óleo combustível mais limpo, o OC Plus. O que é isso? O que é necessário para transformar o não em sim? Curiosidade, mente aberta, vontade de arriscar. E quando o problema parece insolúvel, quando o desafio é muito duro, diz: vamos lá, solução de energia para o mundo real. Ainda sobre o texto, a gente tem uma questãozinha, tá? O texto que a gente acabou de ler, ele vem com uma pergunta. Nesse texto, defende-se a tese de que, letra A criatividade é suficiente para mudar situações difíceis. B. A curiosidade é uma característica das pessoas pessimistas. Letra C. Deve-se ser otimista sempre, apesar das dificuldades. E a D. É necessário ter paciência para superar o problema. E aí a gente volta no texto e vê aí, ó. Ele vem já no começo do texto assim, ó. Quem disse que alguma coisa é impossível? Olhe ao redor, o mundo está cheio de coisas que, segundo os pessimistas, nunca teriam dado certo. Só nesse começo aí já dá pra gente ter uma noção, né? Eu acho que daria pra descartar alguns já. A criatividade é suficiente para mudar a situação difícil? Você acha que é só a criatividade? Basta ser criativo? Por exemplo, se eu sou criativa, mas eu sou tipo, não vai dar certo, eu acho que não... Será? Eu acho que a letra A não dá, né? A letra B, a curiosidade é uma característica das pessoas pessimistas, sério? Eu acho que não tem relação, né, uma coisa com a outra. Descartamos duas, ficou entre C e D. Deve-se ser otimista sempre, apesar das dificuldades. É necessário ter paciência para poder superar problemas. É só ser paciente, tipo assim, não, eu vou esperar. Por exemplo, o nosso caso do coronavírus. Vamos só ter paciência, né? Não é só ser paciente, não adianta, nossa, eu tô aqui em casa, não acontece nada, o tempo não passa, tá? Então, a gente tem aí como letra correta a letra C, tá? Agora vamos para os argumentos, tá, pessoal? Argumentos tem vários tipos de argumentos, tá? Mas eu só coloquei esses aí, tá? Pra gente começar. Tipos de argumentos. Tem a opinião de um especialista, pode ser um bom argumento, tá? Uma pessoa que entende do assunto. Dados de pesquisa são fatos, né? Contra fatos não há argumentos, tá certo? Dizem que o melhor argumento que tem são os dados, né? Não mentem, pelo menos é o que deveria, né? Os exemplos que são fatos, você pode contar um exemplo, por exemplo, você pode contar um exemplo que é um fato. Aí sim, eu tenho isso como argumento. O senso comum, que não é tão forte, né? Que todo mundo tem, por exemplo, a maioria das pessoas pensam desse jeito, então pode ser um bom argumento. E a alusão histórica, né? O que é a alusão histórica? É um fato que aconteceu, né, há muito tempo e né, pode ser usado como argumento, né? Se for falar sobre a questão da escravatura, ou então sobre o trabalho escravo. Até hoje nós temos trabalho escravo, né? Desde muitos anos atrás, desde a descoberta do Brasil, né, pra cá, a gente ainda tem, né?
não é assim visível como antes, mas a gente já tem, né? Pode ter aí aquelas pessoas que saem dos seus locais, né, com esperança de ter um emprego melhor e às vezes eles vão trabalhar, né, um trabalho escravo, onde eles não têm salários dignos, não têm uma comida, não têm onde dormir, certo? É trabalho escravo. Quando a gente vai trabalhar uma questão, mesmo que tenha um texto, geralmente, tá certo? Não é uma regra. Às vezes ele te dá a tese no enunciado da pergunta. Vamos lá, vamos supor que ele vai te perguntar qual é o argumento do texto, né? Você vai ter que procurar o argumento, a questão. Mas antes ele vai te dar a tese no enunciado, certo? Do item. Caso ele não dê, que aí é uma questão muito mais difícil, né? Quando ele não te dá a tese no enunciado, você vai ter que identificar a tese e depois procurar os argumentos, tá certo? Um texto onde a gente pode procurar o argumento é as vantagens e desvantagens dos biodegradáveis. Aí o texto vem falando aí, ó. O maior benefício desses materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo do lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução dos resíduos sólidos, por outro lado, os produtos biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois ao se degradarem, eles liberam gás metano proporcional à velocidade da degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais gases ele libera no ar. Apesar das desvantagens, o produto biodegradável ainda representa vantagens, né, ambientais sobre os produtos convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, impactando menos o meio ambiente. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas os avanços das pesquisas podem contribuir para aprimorar as embalagens, os produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando que antes de descartar, é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência a produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo que não é lixo para reciclar. Aí ele vem com uma perguntinha, né, sobre o texto que a gente acabou de ler, tá? Um argumento utilizado em defesa do uso, né, do produto biodegradável é o fato de. Lembra que argumento pode também ser um fato, né? Contra fatos não há argumentos, né? É assim que dizem, pelo menos. Vamos lá, letra A. Apresentarem processo de degradação rápida. Isso é um fato? B. Contribuem para a redução dos resíduos sólidos. C. Contribuem para o efeito estufa. Liberam mais gás metano no ar. Entendam a pergunta, por favor. Um dos argumentos utilizado em defesa do uso da biodegradação é um fato de. Bem, eu acredito que vocês lembram que no começo do texto, né, ele vem dizendo que um dos maiores, né, benefício é a degradação mais rápida, mas vamos analisar os outros. E a gente tem aí, contribuem para o efeito estufa, não é o lado positivo, liberam mais gás metanol, o ar também não é o lado positivo, sobrou aí a letra B. Tá certo? Pessoal, não se esquece, tá, de colocar a presença de vocês, curtir o vídeo e coloque um nome de vocês, por favor, tá certo? Bons estudos!